pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai analisar mais uma obra do Vincent van Gogh. A pintura que a gente vai analisar hoje é Campos de Trigo com Corvos. Mas antes de assistir esse vídeo, não esquece de primeiro deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo as notificações de todos os vídeos que a gente produz aqui na Plain Art. Van Gogh confecciona essa pintura por volta de 1853 até meados de 1890, próximo da morte dele. Ele pinta essa pintura em Alvers, acho que se pronuncia assim, Alvers-sur-Oise, que é uma cidadezinha no interior da França. E ficou muito conhecido esse local porque era onde muitos artistas iam, não só no impressionismo, mas no pós-impressionismo também. Ele passa um longo período da vida dele, como eu já falei no meu vídeo sobre o Vincent, que eu vou deixar aqui para vocês no card. E nesse período em que ele está lá, ele produz várias pinturas com essa temática do campo, campos com trigo. E essa, com certeza, é uma das mais famosas, porque ficou muito conhecido posteriormente que essa teria sido a pintura que previu a morte dele, que ele estava anunciando que ele ia se matar. Enfim, muita mitificação teve por causa dessa pintura, porque logo depois dela veio a morte dele, mas enfim, a gente vai falar mais sobre isso, então fica comigo até o final. A técnica utilizada na pintura é óleo sobre tela. Hoje ela se encontra no Museu de Amsterdã, que chama Museu Vincent van Gogh, que eu já tinha falado sobre ele, como que ele foi criado, como que se deu no vídeo do Vincent, que foi um pouco da ajuda familiar do filho do Theo, da esposa, que juntou cartas, que hoje a gente tem livros sobre essas cartas, que guardou as pinturas, porque na época não foi muito bem vendida as obras dele. Então hoje a gente tem esse museu e essa pintura está lá. O interessante é que em relação a esses mitos que foi criado sobre a pintura, principalmente no ramo da psicologia, que viu muita coisa, muita psicanálise em cima da obra, o Museu de Amsterdã hoje, no seu site oficial, que eu vou deixar no link aqui embaixo, ele colocou embaixo da pintura na descrição sobre essa questão de interpretar a obra de uma determinada forma. Eu vou ler aqui para vocês, eu traduzi porque está em inglês. Diz o seguinte: afirma-se frequentemente que esse foi seu último trabalho. Dizem que o céu ameaçador, os corvos e o caminho sem saída se referem ao fim da sua vida se aproximando. Mas isso é apenas um mito persistente, de fato. Ele fez vários outros trabalhos após este. Como o próprio museu disse, já dando um spoiler, essa não foi a última pintura de Vincent. No período em que ele produziu ela, ele enviou, que foi no final de julho de 1890, ele produziu outras pinturas com a mesma temática de campo e enviou para Theo. Ele enviava para Theo para que ele vendesse, porque o Theo era vendedor de pinturas, e emoldurasse também. O museu colocou isso porque é muito importante que as pessoas soubessem que essa não era a última pintura dele. Porque eu acho que quando a gente... É normal esse tipo de pensamento, Você vê uma pintura que nos remete um pouco de melancolia e logo depois o artista se suicida, enfim, a gente fica pensando, nossa, será que ele estava meio que gritando, pedindo ajuda através dessa pintura? É natural esse tipo de interpretação. Só que o museu resolveu se pronunciar a respeito disso, e ele disse mais referente a isso. Van Gogh queria que seus campos de trigo sob o céu tempestuoso expressassem tristeza e extrema solidão, mas ao mesmo tempo ele queria mostrar o que considerava saudável e fortalecedor sobre o campo. É interessante a gente pensar nessa citação o seguinte: é claro que a pintura, como eu vou mostrar para vocês mais detalhadamente, ela falava sobre tristeza, falava sobre solidão, porque ele estava sozinho mesmo no último período da vida dele. Ele estava muito deprimido, ele tinha acabado de sair do sanatório, o Galg tinha ido embora, ele tinha cortado a sua própria orelha, então ele estava num período muito frágil. Mas ao mesmo tempo, os campos, o interior da França, essa vida campestre mais simples, foi o que o Vincent sempre idealizou. Ele falava que ficar no campo era a terapia dele. Ele gostava daquele estilo de vida. E pintar o campo para ele, pintar a natureza, era algo que o fazia bem, que o fazia feliz. Ele admirava a natureza. Então a gente não pode ir verticalizar e achar que essa é a única interpretação para a obra. A gente tem que pensar em várias interpretações, ainda mais se a gente for seguir essa interpretação com base só na vida dele, Porque a pintura a gente não pode basear só no que diz o autor. A gente tem as interpretações que são as nossas próprias interpretações
interpretações das técnicas, das cores. Só um detalhe, pessoal, referente à data que eu disse no início do vídeo, que foi pintada até final de julho de 1890 e começou por volta de 1853, essa é uma data aproximada, não é a data exata. Nossa, a gente tem certeza que é essa data. A gente não tem essa certeza, porque ele não mencionou em nenhuma carta, a gente não tem nenhuma documentação dele dizendo que foi pintada nesse período. Deduziu-se que foi nesse período, porque quando ele enviou essas outras obras de campo para o Theo, essa pintura estava junto, mas a gente não sabe a data exata que ela foi confeccionada, nem o tempo que ele demorou para produzir, já que os seus quadros tinham tempos de produção muito distintos. Então, num dia ele produzia um quadro de girassol por causa da vida útil. Vou deixar aqui o meu vídeo que eu falo sobre os girassóis de Van Gogh para vocês entenderem, mas ele tinha uma diferença muito grande entre o tempo que ele produzia, por exemplo, um girassol e uma pintura de campo. Essa pintura ela é bem grande comparado com os girassóis dele. As pinturas de Vincent, com esse tema campestre, elas são muito fortes na fase final da sua vida. Antes a gente tinha pinturas, como eu disse, de girassóis, autorretratos, pinturas que ele fazia das pessoas que estavam ali próximo a ele, mas no final da sua vida, talvez também por causa do isolamento, ele decide fortalecer muito mais esse tipo de pintura campestre. E o mais interessante dessas figuras campestres é que elas são totalmente autônomas em relação à figura humana. Ah, como assim? É porque antes, nas pinturas dele e em outras pinturas também, a gente tem a mania de usar a paisagem como algo de decoração ou como espaço. Então a gente coloca o personagem principal na frente e atrás a gente coloca uma paisagem para poder estar ilustrando. Ou até mesmo usa a paisagem para dar uma perspectiva para a obra, uma profundidade. Nessa pintura de Vincent, nessas que ele produz com esse tema campestre, ele tira qualquer tipo de personagem e escolhe por o personagem central ser a paisagem. Então isso é muito inovador, porque essas temáticas de paisagem, normalmente até ele mesmo fazia isso, colocava casas, pessoas, animais, né? E ele decide por dar totalmente essa visibilidade e essa importância apenas para o campo, apenas para essa paisagem. Esse tipo de associação da pintura à melancolia tem muito a ver com as cores escuras que são colocadas no quadro, os azuis mais fortes, os corvos que são muitas vezes associados a mau presságio, alguma coisa ruim mesmo. Tem uma simbologia muito pesada que foi interpretada nessa pintura. Então ela foi associada à morte e à melancolia por várias pessoas que interpretaram ela ao longo do século, e essa interpretação ficou muito forte. Porém, eu acho que a gente pode fazer um exercício de reflexão e, além disso, eu acho que essa obra nos transmite aí uma reflexão sobre a solidão, mas também sobre a liberdade. O Vincent ele manifesta muito na pintura dele todas as fases da vida dele. Então, a gente tem a melancolia, a solidão, que foi uma coisa muito presente, mas a gente também tem a liberdade. A liberdade dele estar num local que ele queria muito, que era o campo, que era na França, de estar trabalhando ali com o que ele gostava. Então, essa interpretação sozinha, às vezes, não encaixa nas documentações, no que a gente tem, o que a gente sabe sobre a vida dele. Eu acho que a gente pode casar isso e pensar numa questão de solidão, mas também uma questão de liberdade. Agora a gente vai analisar junto a pintura, e enquanto eu vou falando para vocês o que eu percebi na obra, vocês vão procurando aí, vendo se vocês perceberam isso também. E podem deixar nos comentários outras percepções que às vezes eu deixei passar aqui na análise, ok? Eu acho que uma das questões mais centrais da pintura dele, que mais chama atenção, que foi o que deu mais interpretação, são os corvos. É um elemento que influencia muito a dinâmica do quadro. Eles estão situados aí na parte superior da pintura, sendo que o sentido que se desloca não é exatamente definido. Então, tanto a gente pode pensar que eles estão voando para uma direção, ou como também eles podem estar voando para outra direção. Eles estão na direção do observador e também estão do lado oposto. Então, uma sintonia do voo aí deles. A gente pode pensar aí na questão da cor também, que é muito importante para o Vincent, porque ele é um colorista, como eu já falei em outros vídeos. Então, a cor para ele é o que traz a forma de seu quadro. Ele utiliza a cor não de uma forma inteiramente realista, mas sim de um modo a expressar a si mesmo, expressar as emoções, os sentimentos. Ele era muito sensitivo a essa questão essa aproximação emocional tão forte que ele tinha com o campo.
No quadro a gente nota também o uso de cores complementares, como o azul e o amarelo, e também as cores mais análogas, como o amarelo e o verde. Ele mistura essas cores para dar uma tonalidade aí diferente. Ele tem muito essa mania de brincar com as cores para descobrir novos tons, como ele fazia com os girassóis dele. As cores dominantes, a gente pode perceber que é o amarelo do trigo, que ocupa como que 2 triângulos invertidos no centro do quadro. E o azul do céu também, que se situa na parte superior da pintura e preenche cerca de um pouco mais de 1/3 da tela. E a relação de contraste quente e frio entre si. O amarelo a gente pode entender como uma cor quente e o azul como uma cor mais fria. O verde e o castanho, que está aí na parte dos caminhos, aí mais ou menos no centro do quadro, ele ocupa quase toda a parte inferior e vai se prolongando e diminuindo à medida que vai subir na tela, contribuindo para a ideia de profundidade, distância e perspectiva. Então, se vocês pensam que a perspectiva só tem no Renascimento e se perde aí no maneirismo, não é assim. Como aquela questão que eu expliquei sobre o artista ser uma esponja, que sempre absorve novas técnicas, que coloca no seu quadro aquilo que ele acha interessante, o Vincent não foi diferente. Ele achou interessante a perspectiva e usou ela muito bem. Outra coisa que a gente pode perceber é que nos campos de trigo se manifesta muitos tons diferentes de amarelo, um amarelo mais primário, outro com um tom mais esverdeado. E esse, juntamente com o verde mais claro e outro mais escuro, presente nos caminhos, cria uma característica de uma harmonia entre as diferentes tonalidades. Até porque, gente, como eu disse, ele era um colorista, então o foco central do seu trabalho era trabalhar com as cores e ele trabalhava muito bem com elas. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem mais vídeos sobre análise de pintura, vida dos artistas, o que for, deixe nos comentários que eu vou estar lendo. E não me deixe de seguir nas minhas redes sociais, que lá eu coloco enquetes, respondo perguntas e a gente sempre vai trocando ideias para eu saber qual tipo de conteúdo vocês querem ter aqui no canal, ok? E só para fechar, eu tô fazendo sorteio lá no meu Instagram, então não deixe de procurar a foto oficial, curtir, seguir as regrinhas para você não perder esse sorteio especial, ok? E não esquece, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e até a próxima!